palavra do Senhor nos diz, na Epístola de Tiago 1, 2 ao 4, que da seguinte forma: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa neste momento, Senhor, Pai, nos conduzir a ouvir a tua voz, Senhor. Pai, que o nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra como terra fértil, e que o nosso entendimento esteja cativo, Senhor, a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Tiago nos fala algo aqui um pouco estranho para as nossas convicções. Ele diz: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E eu gostaria de saber, quem está passando por provação aqui, dá um glória a Deus bem alto assim, pela provação. Dificilmente a gente costuma glorificar a Deus quando estamos passando por tribulação, por provação, né? Ninguém gosta de passar por dificuldade, essa é a verdade. Nós não queremos em tudo isso. Uma curiosidade aqui sobre essa carta, essa epístola de Tiago, é que ela foi escrita a um grupo determinado de pessoas, aos cristãos judeus, aos judeus que se converteram ao cristianismo e depois foram dispersos pela perseguição que foi promovida ali por Herodes Agripa. Ele fez uma grande perseguição ao povo. Essa carta para dar-lhes orientações de como eles deveriam se comportar, manter a sua fé. E um fato curioso é que essa epístola de Tiago, segundo a tradição, segundo alguns teólogos, ela foi escrita pelo irmão de Jesus, irmão consanguíneo de Jesus. Isso é algo que nos chama a atenção. Né, o Tiago maior, o Tiagão, lá para quem assiste The Chosen, né, para lembrar de quem que é, ele havia morrido nessa perseguição. Então, ele não teria sido o autor da carta, porque ela foi escrita depois da perseguição ocorrida. Tiago menor também, Tiago filho de Alfeu, ele não teve uma relevância na liderança em Jerusalém. Ele foi um grande apóstolo do Senhor, mas não em Jerusalém com essa relevância. Já Tiago, irmão de Jesus, ele teve essa liderança na igreja em Jerusalém. Ele é o mesmo mencionado nos dois evangelhos de Mateus e de Marcos, quando Jesus é questionado sobre a sua autoridade ali na sinagoga, e aí eles falam: mas esse não é o filho do carpinteiro, o filho de Maria, né? Os seus irmãos não estão aqui conosco, e menciona Tiago, José, Simão, Judas, e segundo a tradição, segundo a teologia, esse Tiago, e ele traz na sua carta, ele apresenta para nós diversas questões, inúmeras questões. Ele fala, por exemplo, sobre a sabedoria. Ele diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente. Ele fala para que sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ele começa a falar sobre diversos assuntos, para não fazermos acepção de pessoas, mas que a gente não dê privilégios a um e não a outros, não sejamos pessoas que agem com favoritismo, mas que a gente possa amar uns aos outros da mesma forma. Ele fala da importância da fé, mas também das obras que seguem essa fé. Ele diz que assim como o corpo sem o espírito está morto também, a fé sem obras também é morta. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas precisamos e somos chamados como filhos de Deus a praticar boas obras. E ele fala também sobre o cuidado com a nossa língua. E esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Porque a gente tem uma dificuldade de guardar, né, o falar, e ele fala sobre isso. Ele diz que se alguém, nós tropeçamos em várias coisas, mas que se alguém consegue controlar aqui a sua língua, consegue ter o cuidado, esse homem é perfeito. E ele vai falando sobre diversas situações, até o ponto que ele fala da tentação e do pecado. Eu quero que vocês acompanhem na Bíblia, ainda em Tiago 1, no versículo 13 até o versículo 15, e ele fala sobre essa questão. Ele diz assim:
Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ele ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E a primeira coisa que é importante é a gente fazer uma diferença entre a tentação e a provação. A tentação, ela vem do diabo. É o diabo que nos tenta, e ela tem uma conotação completamente diferente da provação. A gente lembra, por exemplo, que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nesse sentido, a gente entende que a provação ela é completamente diferente, porque a provação ela vem de Deus. E a provação ela não é para nos derrubar, ela é para nos aperfeiçoar. Ela é para transformar o nosso caráter, para moldar as nossas vidas. E a gente percebe que no caso da tentação, não. Ela vem exatamente para fazer completamente contrário àquilo que nós gostaríamos de fazer. Para nos derrubar, para nos tirar da presença de Deus. E cada um é tentado pela própria cobiça. Nós somos tentados por aquilo que nós desejamos. E Satanás, que conhece, por vezes, essa cobiça, ele acaba agindo em meio a essa situação. Mas queremos falar aqui da perseverança diante da provação. O tema dessa noite é exatamente este, perseverando em meio às provações. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui nesta noite é que a provação ela faz parte da vida cristã. Todos nós, em algum momento, somos provados na nossa fidelidade a Deus, na nossa fé, no nosso testemunho, na nossa confiança, na maneira em que agimos. Alguns de nós, nesse momento, está sendo provado por meio das enfermidades. Talvez você está passando por dificuldades, talvez materiais, por aflições diversas, conflitos internos, externos, por situações que, por vezes, não sabemos explicar. Mas todas essas provações, elas têm um propósito. E o propósito é que você seja aperfeiçoado diante de Deus. E por isso Tiago traz essa palavra falando para a gente nos alegrar, para que a gente possa ficar feliz quando passamos por provações. E nós fomos advertidos por Jesus. Jesus ele disse isso, ele falou para nós exatamente nesse sentido, ele disse, olha, essas coisas eu os escrevo para que vocês tenham paz. Mas no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele nos disse que iríamos passar por aflições, por dificuldades, por lutas, por provações, mas se confiarmos em Deus e se permanecermos fiéis à sua palavra, o Senhor vai nos guardar. Porque foi isso que ele disse à igreja de Filadélfia. Ele falou, olha, assim como vocês têm guardado a minha palavra diante da provação, eu também guardarei vocês diante da provação. Na hora da prova, vocês serão guardados por mim, porque vocês estão perseverando na minha palavra, e precisamos perseverar. É claro que não é fácil quando passamos por enfermidades, por tribulações, por conflitos familiares, por privações financeiras, mas diante de tudo isso, Deus tem um propósito, e Deus nos livra diante das aflições. O salmista Davi escreveu no Salmo 34, 19, dizendo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E livrar das aflições não significa dizer que você não vai passar pela prova. Significa dizer que Deus estará contigo naquela circunstância, naquela aflição, naquela provação que você vai passar. E a gente não fica pensando assim, né? Será que eu vou ser provado? Não, é quando eu vou ser provado. A questão não é que nós iremos ou não passar por provações, porque nós seremos provados. Agora, qual será a nossa atitude, a nossa conduta diante dessa provação? Se seremos aprovados ou não, porque a provação ela virá em nossas vidas. E conforme escreveu o profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, ele fala algo extraordinário sobre a provação e o cuidado de Deus em nossas vidas. Isaías 43, 2 diz assim, quando passares pelas águas, e é interessante que ele não fala, se você passar pelas águas, ele diz, quando você passar, porque você vai passar. Ele diz assim, eu serei contigo,
Quando pelos rios, eles não te submergirão. E ainda, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Nós vamos passar pelo rio, nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pelas águas, e algumas vezes, talvez, quando passamos por essas provações, nós nos sentimos assim. Certamente, em algum momento, você já se sentiu como se estivesse se afogando, buscando ar. Quem já teve essa experiência, né, quando criança, ou mesmo adulto, em alguma circunstância, de passar por um pequeno afogamento ali, uma situação em que você estava aflito e buscando ar, é mais ou menos nesse sentido, você procura o ar e não consegue encontrar. E por vezes, esse ardor também do fogo, ele acaba, de alguma maneira, nos queimando, ainda que a gente sinta em nosso coração esse ardor como se fosse de fato uma realidade, como se estivéssemos queimando, porque a provação ela é dessa forma. E por vezes nós somos provados no fogo, nós somos provados para sermos aperfeiçoados por Deus. Sobre isso escreveu o apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 4, no versículo 12 a 13, ele diz o seguinte: amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém, queridos? Não é fácil, mas essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós devemos nos alegrar com as tribulações, com os sofrimentos, com as provações, e parece totalmente contraditório daquilo que nós gostaríamos. A gente pode lembrar, por exemplo, dos amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eles se recusaram a se dobrar, a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. E ali, naquela circunstância, o rei manda chamá-los e diz para eles, pergunta, por que vocês não fizeram isso? Eles dizem, olha, rei, a gente não se curva diante de imagens e nem vamos adorar outros deuses. E então, ele ordena que eles sejam lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Então, estava de uma maneira muito pior do que era normalmente, né? E eu quero que vocês acompanhem lá no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 21 a 25, que fala sobre isso, sobre Ananias, Misael e Azarias, a quem o rei da Babilônia chamou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele diz o seguinte: então esses homens foram amarrados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Amém? Jesus Cristo estava com eles na fornalha. O Senhor estava com eles diante daquela provação. E em algumas situações, queridos, nós vamos passar pela fornalha, nós vamos passar por uma provação tão grande que de fato nos levará a provar a nossa fé diante do Senhor. E aqueles homens, mesmo sendo desafiados na sua fé, eles estavam ali fiéis à presença de Deus, fiéis àquilo que eles aprenderam diante do Senhor. E a palavra continua dizendo em Daniel 3:27, que nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles, porque o Senhor os guardou. O Senhor, por vezes, vai nos permitir passar por provações, e por algumas provações, mas Ele estará conosco, porque foi Ele que nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que a gente não compreenda o porquê estamos passando por aquela situação, mas Deus tem um propósito, e a provação ela não dura para sempre, ela tem um tempo determinado por Deus. Talvez esse tempo para nós é longo,
Talvez a gente já está esperando muito, mas o Senhor tem um propósito com isso. E a palavra de Deus nos fala ainda, o salmista Davi escrevendo lá no Salmo 30, no versículo 5, ele disse que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Amém? Ainda que esse choro que dura uma noite não significa literalmente uma noite, mas ele significa um tempo determinado por Deus. O Senhor ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, e o Senhor estará contigo. Ele mesmo nos prometeu que estaríamos com Ele eternamente, e que o próprio Deus enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. E precisamos confiar em Deus, precisamos confiar no Senhor, e entender que há benefícios de sermos provados. Quando Tiago ele escreve, considere um motivo de grande alegria sermos provados, ele está falando que é um propósito. E o propósito de Deus é que a gente, de fato, possa ser aprovado para aquilo que Ele tem para realizar em nossas vidas. Há um propósito específico para sermos aperfeiçoados. Quantos de nós temos situações difíceis que enfrentamos, mas quando passamos fiéis ao Senhor, mais comprometidos com a Sua palavra, com a Sua obra, comprometidos com aquilo que Deus nos chamou. O salmista fala no Salmo 119, no versículo 67, e também no 71, se tiver versão ARA, por gentileza, ele fala sobre essa bênção de ser provado. Ele diz assim no versículo 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Quantos de nós andávamos errantes? Ainda mesmo depois de ter entregado a vida para Jesus, mas quando passamos por uma provação, nós tomamos uma decisão. Agora eu vou ser íntegro diante do Senhor. Eu vou ser fiel à palavra de Deus. E ali também no versículo 71, o salmista diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ele fala, olha, foi bom ter passado por dificuldade, por aflição, porque agora eu aprendi a tua palavra. E agora eu sou íntegro diante de ti, agora eu vivo de todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram chamados por Deus para cumprir um propósito. E por mais que eu e você não tenhamos a dimensão e a compreensão exata do qual é o propósito de Deus nessa aprovação, o propósito de Deus é nos abençoar. O propósito de Deus é nos aperfeiçoar. E quando passamos por essa aprovação, quando passamos por essa luta, nós somos levados por Deus a um outro nível de fé, um outro nível de relacionamento com Deus. Eu fico imaginando Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, que passaram o rei, disseram, olha, Deus pode nos livrar, foram lançados na fornalha e saíram de lá ilesos. Eu imagino a experiência de fé desses homens, depois dessa situação, depois da provação na fornalha. Então, quando Deus nos prova, Ele tem um propósito muito claro de transformar as nossas vidas, de lapidar também o nosso caráter e nos fazer de fato sermos fiéis e íntegros diante da sua presença. Um outro ponto importante que a provação traz como benefício para a nossa vida é que a tribulação ela produz perseverança, e que em outra versão fala paciência. Quantos de nós aqui somos pacientes? Quem é paciente aí, levanta a mão também, dá uma glória a Deus, bem alto dessa vez aí. Nem que seja pela fé. Ele Jesus, de glorificarmos a Deus. Ele diz assim, ó, não, no versículo 3, Romanos 5:3, não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, nas tribulações. Outro cara também que fala algo que completamente diferente do que aquilo que a gente entende, né? Ele fala, olha, nos gloriamos nas tribulações, vamos dar glória a Deus quando estivermos atribulados. A coisa mais difícil, né? Para a gente fazer, sendo bem sincero, mas é isso que a gente deve fazer. E ele diz assim,
porque sabemos que a tribulação produz perseverança, em outra versão fala paciência. Quem quer ser aqui, de fato, mais paciente? Levanta a mão, eu quero saber quantos querem ter mais paciência. Então você está pedindo tribulação, é isso? Amém? Porque para conseguir e adquirir e produzir em nós a paciência, é preciso primeiro a tribulação. Né? A palavra de Deus está nos dizendo isso, né? E Deus já anotou ali, né? No caderninho dele aí, olha, já sei quem quer ter paciência, então vou mandar uma tribulação para eles ficarem bem... que a perseverança ou a paciência, ela gera um caráter aprovado, ou seja, a experiência, porque a experiência que você tem depois de ser provado por Deus, ela é completamente diferente, ela te dá um caráter aprovado. Você passa a não ter mais, digamos, uma fé que vai vacilar ou que vai ter dúvidas, mas a partir de agora, você permanece inabalável, independentemente da circunstância. E ele diz ainda que ela nos traz esperança, e essa esperança, ela não tanto que ele nos concedeu. Então Deus, ele faz por meio de um processo em que por vezes a gente não sermos perseverantes, porque nós temos um propósito. O propósito de Deus é que a gente possa alcançar a vida eterna. Todos nós temos a vida eterna quando cremos em Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que a vida eterna é essa, que nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, mas um dia está até o fim. Aquele que permanecer fiel, aquele que permanecer firme nas promessas do Senhor, ele herdará a vida eterna, estará com Cristo. E o próprio Tiago escreveu no capítulo 5, no versículo 7, ele disse o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, porque esse é o nosso propósito. Eles vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Então, o agricultor que vai lá lavrar a terra, ele vai ter todo o cuidado, ele vai aguardar as chuvas, ele vai esperar. Versículo 11 ainda do capítulo 5, ele diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram como o Senhor lhe proporcionou, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, como o Senhor proporcionou o seu fim. A gente lembra de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal e buscava agradar ao Senhor. Ele glorificava a Deus, depois que os seus filhos faziam os banquetes, ele fazia sacrifícios a Deus, porque um deles poderia ter pecado no seu coração, e ele era um homem íntegro, mas ele passou por uma grande aflição, por uma provação tremenda. E isso nos mostra que mesmo você, obedecendo a palavra de Deus, mesmo você sendo íntegro e fiel ao Senhor, você pode e irá passar por provação. Não é uma garantia eu ser fiel a Deus e não passar por provações. Pelo contrário, isso é uma bênção. Isso é algo que serve para nos aperfeiçoar. E Jó perdeu tudo que ele tinha, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, ficou completamente enfermo. Ele perdeu seus filhos, que deve ser a coisa mais terrível que um ser humano pode passar, e mesmo assim, ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele continuou fiel ao Senhor porque a fidelidade que ele tinha a Deus não consistia nas coisas que ele tinha, nas coisas que ele possuía. E a palavra de Deus nos diz que por essa fidelidade, o Senhor abençoou o final da vida de recuperou seus bens em dobro, ele recebeu mais 10 filhos, e ele se tornou um homem muito rico, e por fim o Senhor disse que então Jó morreu velho e farto de dias. Que talvez a gente tenha esse mesmo fim, morrer velho e farto de dias. Né? Isso vai ser algo extraordinário. Dizer assim: Senhor, obrigado, vivi tudo que eu tinha que viver, sou grato a Ti por cada dia, por todas as tristezas, alegrias e provações, e
somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E Jó passou por essa dificuldade, passou por tudo isso, mas essa provação, ela mudou o relacionamento de Jó com Deus. A gente fica pensando, mas como isso pode acontecer? Porque se o próprio Deus disse que Jó era um homem íntegro, que era temente a Deus, falou isso para Satanás, disse, olha, ele se desvia do mal, não há ninguém como Jó. Mas depois de toda a provação, Jó disse, agora sim, agora eu te conheço, porque antes eu te conhecia só de ouvir falar. Teve completamente diferente de tudo aquilo que ele já tinha vivido, e a partir daquele momento, então, ele passou a ter agora ele se torna alguém com uma intimidade ainda maior diante de Deus. E uma outra questão, a perseverança diante das provações nos torna maduros e íntegros. Tiago escreveu, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, dizendo, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, para que nada lhes falte. E é importante mencionar que a maturidade, ela tem mais a ver com a maneira com que eu consigo perseverar diante da provação, com a integridade que eu mantenho, com toda a minha condição que eu tenho diante das provas e das aflições, do que o tempo de cristão, do que o tempo de conversão. Tem mais a ver com as experiências e com a fé e com a minha confiança em Deus do que o tempo que eu já me converti. Pergunta como elas estão, ela diz, está tudo bem, está tudo na bênção. E aí tu pergunta, mas e aquela provação, aquela dificuldade, aquela situação financeira, aquela enfermidade, já resolveu tudo isso? Ele, não resolvi ainda. Mas eu sei que meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Deus, ele é poderoso. A gente precisa ter essa mesma fé, essa mesma condição inabalável de Jó, essa mesma integridade e fidelidade dos amigos de Daniel. Não é fácil, mas precisamos pedir a Deus que nos faça aperfeiçoar, e por isso nós passaremos por provações. E a integridade, ela tem uma relação com uma conduta irrepreensível, independentemente das circunstâncias. O apóstolo Paulo nos ensinou, por exemplo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e 13, ele falou sobre isso. Não tem a ver com as coisas que estão diante de mim, com as coisas que me fazem bem, mas independe da circunstância, a minha fidelidade, a minha integridade a Deus. Ele disse, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele fala, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por dificuldade, por aflição, posso passar por provações. A gente fica pensando em Jó, por exemplo, no meio da provação, na sua dificuldade, quando ele estava ali, numa situação terrível, a sua esposa chega para ele e diz assim, olha, tu tenta permanecer íntegro, mesmo desse jeito, perdemos nossos filhos, perdemos os bens, perdemos tudo que a gente tinha e tu continua íntegro, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então ele olha para ela e diz assim, olha, tu fala como maluca, nós vamos receber as bênçãos de Deus e não vamos receber o mal. E a Bíblia diz que nisso também Jó não pecou, porque ele estava dizendo o seguinte, nós precisamos ser gratos a Deus quando Ele nos abençoa, precisamos ser gratos a Deus quando recebemos aquilo que pedimos em oração, mas precisamos ser gratos a Deus também quando somos provados, precisamos ser gratos a Deus quando passamos por tribulações, por dificuldades. E nesse sentido nós entendemos que as aflições, elas vêm para nos aperfeiçoar, para nos fazer maduros e íntegros, para que de fato a gente possa caminhar em fidelidade na presença do Senhor. Para concluir, não podemos esquecer que há uma recompensa.
mas perseveramos, há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Ainda na carta, na epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 11, ele fala: receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, feliz aquele que persevera diante da provação. E Deus nos prova para que sejamos aperfeiçoados. Precisamos ter essa convicção de que a tribulação, ela vem não para nos derrubar, mas ela vem para nos produzir perseverança, para nos tornar paciente, para fazer com que nós tenhamos um caráter aprovado, para que sejamos maduros e íntegros diante do Senhor. Talvez em algumas circunstâncias a gente pensa em desistir, a gente pensa em abandonar a caminhada, mas o Senhor, Ele traz ânimo ao nosso coração, e Ele nos diz, em Isaías 41:10, Ele fortalece a nossa fé dizendo: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém, queridos? Permaneça firme na presença do Senhor, permaneça firme mesmo diante da provação. Saiba que essa provação que você está passando, ela tem um tempo, e que Deus tem um propósito para tudo isso.